Creio que existem muitas ações que nós vemos de artistas e de pessoas populares no mundo que nós podemos absorver muita sabedoria disso, né? Inclusive nós cristãos, que às vezes achamos que somos os detentores de todo o conhecimento, acabamos tropeçando sobre esses atos de sabedoria e deixando passar algumas lições que, creio eu, que o próprio Deus nos proporciona através desse ambiente, né? Recentemente, o Whindersson Nunes, que é um dos maiores, ou melhor dizendo, é o maior youtuber na data de hoje do Brasil, né, o maior criador de conteúdo para a internet, um cara absolutamente bem-sucedido, multimilionário, muito conhecido, é um cara que já fez filmes, ele mesmo já fez filmes como ator principal, trabalhando ali na direção, enfim, na produção, se apresenta em teatros já há muitos anos, né, apesar de ser um garoto ainda, deve ter 23, 24 anos, mas é um cara que já tem aí quase 10 anos nessa experiência artística, é um cara que ajuda muito o trabalho circense, né? Ele tem uma coligação, vamos dizer assim, com o trabalho circense ali com o filho do Tiririca, acho que é Tirulipa o nome dele. Você gostando ou não, você já deve ter visto o Whindersson em algum lugar, seja na televisão, seja na internet. Você abriu o celular ali, foi rolar o seu feed, viu esse cara. E recentemente ele marcou uma luta de boxe. Veja, ele não é boxeador, ele não é atleta profissional, mas ele a pratica, né, a nobre arte como seu lazer, como seu hobby, enfim. Até porque uma pessoa com tanto dinheiro, ela acaba tendo possibilidades maiores de ter o hobby que quiser, a verdade é essa. Mas ele acabou ali se apaixonando pela nobre arte e resolveu treinar a ponto de desafiar o Popó, Acelino Popó Freitas, simplesmente o nosso maior campeão, né, da categoria de boxe. Ele é tetracampeão mundial de boxe, ou seja, o cara é o Rock Balboa brasileiro, entendeu? Acredito que o nome do Popó não seja maior do que o do Éder Joffre. A galera que conhece aí a modalidade talvez possa me corrigir, mas realmente o Popó é um cara absurdamente extraordinário. E o Whindersson o desafiou publicamente, fez um baita de um evento e tal, trouxe uma maior notoriedade para a categoria, montou essa parada. Ele e o Popó seriam a luta principal, mas teve vários cards ali, principalmente de pessoas que estão começando na nobre arte, que estão começando no MMA, pessoas que, assim também como o Esquiva Falcão, que é medalhista olímpico, também é um grande campeão aí do boxe, um cara respeitadíssimo no Brasil, mas que infelizmente, como eu disse, as pessoas, se não for futebol ou se não for um apelo emocional, uma coisa que passa na Globo 5 minutos, as pessoas tendem a não conhecer, não é mesmo? E o Whindersson teve a atitude de que é aqui que entra a sabedoria que eu disse para você que às vezes nós temos que absorver das pessoas ou mesmo do meio artístico ou do meio fora da bolha gospel principalmente. Ele fez esse evento não para captar dinheiro, ele já está muito rico, ele já é muito rico, ele é milionário, ele é um cara multimilionário, aliás, ganha muita grana, né? Ele é um cara que se ele sentar hoje no sofá dele sem fazer nada por um mês, ele vai continuar ganhando muito dinheiro, porque ele já tem um trabalho consolidado e a internet tem mecanismos de você desenvolver essa parada de render dinheiro mesmo você não estando atuando todos os dias. Ele fez esse evento para trazer notoriedade para a nobre arte e também para o próprio Popó, que é, como eu disse, um herói do esporte brasileiro, que não tem tanto retorno do fandom, ou mesmo respeito na categoria, ou mesmo a molecada de hoje, por exemplo, um garoto de 16, 17 anos, dificilmente vai saber quem é o Popó, ou dificilmente vai entender o tamanho do Popó para o esporte no Brasil. Então o intento do Whindersson foi trazer o foco para a nobre arte e para os grandes ídolos do esporte, entenda como ídolos, não estou colocando aqui em pé de igualdade de santidade, não é ídolo de adoração, tá, gente? Mas ídolo no sentido dos grandes ícones, né, do esporte brasileiro, que precisam ser respeitados. O Popó, antes de começar a luta, o Popó estava com por volta de 400 mil seguidores no Instagram. Depois que a luta terminou, poucas horas depois, ele já estava com 2 milhões. Porque esse é o poder da internet, da influência digital hoje. E você pode falar, tá, mas beleza, tudo isso por causa de seguidor no Instagram, isso pode mudar a vida de uma pessoa, né? Principalmente o cara que depende do esporte. Quando o cara deixa de praticar o esporte, ele precisa viver de alguma forma. Muitos vão dar aula da arte, né? De repente, se era o jogador de futebol, vai dar aula numa escolinha de futebol. Jogador de tênis vai dar aula de tênis. Se é lutador, vai de repente abrir uma academia. Mas são poucos os que dão sorte, né? Nem todo mundo vira narrador no Sport TV. Alguns realmente passam dificuldades.
E o Popó realmente é um cara que merecia muito mais louros pelo que ele fez na história do esporte brasileiro. Eu achei muito legal essa atitude do Whindersson, achei uma sacada inteligentíssima, sem falar que ele é um cara que ele sempre abraça as bandeiras do Nordeste, né? Ele é do Piauí, e ele sempre traz notoriedade não só para o Piauí, mas para o Nordeste em si, e para artistas e pessoas que trabalham aí com comunicação no Nordeste. É muito legal da parte dele fazer isso. Agora, essa parada do esporte, ele trazendo a notoriedade com um esporte que não é nem o terceiro, ou quarto, quinto esporte do Brasil. Mas independente disso, ele trouxe notoriedade para algo que faz parte da nossa história. Eu achei muito legal da parte dele. E o que acontece? O Popó trazendo essa notoriedade, ele pode ter aí uma tranquilidade para divulgar o seu trabalho, né? Para divulgar a própria arte do boxe, inspirar a criançada que de repente esteja assistindo ali, que queira praticar o esporte. Achei uma sacada muito inteligente. E acima de tudo, cara, achei uma coisa muito legal de ele não precisava fazer isso. Ele fez para ajudar. O que que nós aprendemos com isso? Existem coisas que a gente faz que a gente não vai ganhar nada com isso. Que a gente vai fazer um esforço que não necessariamente vai ter um retorno tão plausível assim. Será que não vale a pena fazer simplesmente para ajudar o próximo, simplesmente para trazer a justiça, por que não, para uma categoria? A justiça para alguém? Será que de repente você não pode ser canal de bênção para alguém, tendo uma pequena atitude que está ao seu alcance? Pode dizer, poxa, o Whindersson já era milionário e ele ganhou muito dinheiro com a luta. Muito provavelmente ganhou muito dinheiro com a luta porque tinha muito patrocínio, tinha TV, um canal exclusivo do pay-per-view estava transmitindo a luta ali ao vivo. É claro que rolou dinheiro. Mas será que um cara como ele precisava pensar no dinheiro? Então fica a reflexão para nós. Talvez, às vezes, a gente pode fazer coisas que para nós são corriqueiras, mas que fazem toda a diferença para outra pessoa que está esperando seu lugar ao sol.